Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Crochê da Fá. Embora o canal tenha esse nome, Crochê da Fá, né? Eu também vou trazer para vocês algumas propostas de construção de peças em tricô, né? Eu acho importante a gente revisar o nosso trabalho em tricô e em crochê por conta da movimentação que a gente faz das mãos. Então, enquanto o crochê, né, é uma agulha só, ela exige um determinado movimento da mão, o tricô a gente usa duas agulhas, então movimento diferenciado. Eu sempre costumo fazer isso até para não ter dores nas mãos, nos pulsos, por conta do movimento repetitivo que a gente faz utilizando uma forma só de construir trabalhos manuais, né? Então, por isso que eu resolvi trazer uma proposta diferente, que é a construção de uma peça em tricô. E essa peça é uma agulha, é uma luva sem dedinhos, né? Então ela preserva aqui essa parte de fora das mãos. Eu acho legal porque eu fui viajar no frio, então tinha muitos fios nas mãos, mas também eu queria mexer no meu celular, né? Às vezes para descobrir uma localização na rua, acessar algum site. Então a luva sem dedinhos me facilitou disso. Tem luvas que já tem aquela parte já tátil? Tem, você pode comprar. Não é que eu estou inventando uma coisa nova, não. Eu estou compartilhando aqui com vocês essa facilidade que eu vi com a luva sem dedinhos, tá? Dando mais autonomia aqui para tocar as coisas, para segurar, enfim. Então a proposta é essa. Eu fiz uma luva de adulto, essa que vocês podem ver, né? O que determina ser uma luva de adulto, uma luva de criança, é a quantidade de pontos que a gente coloca aqui, né, na nossa agulha, e também a quantidade de pontos que a gente faz aqui quantidade de carreiras. Enfim, tem alguns detalhes na construção da luva que determinam ela ser para criança ou para adulto, né? Então, é essa a ideia. Então, deixa eu tirar minhas luvas aqui, que a gente vai fazer hoje esta luvinha aqui infantil de dedinhos. Então, é uma luva que pode ser usada, não sei, talvez por um jovem, até por um adulto que tenha as mãos um pouquinho menor, enfim, né? É uma luva um pouco menor. Para fazer essa luva, a gente vai usar o fio molê, número 7650, é a cor amêndoa. Então, a gente vai usar esse fio aqui. Também a gente vai usar como material a nossa tesoura para cortar os fios. Eu usei uma agulha de número 6, porque eu gosto, como falei para vocês, eu gosto de utilizar uma agulha um pouquinho maior da recomendada, porque a recomendada pelo fio é a agulha de 4 a 5 milímetros. Agulha de crochê, de tricô, de 4 a 5 milímetros. Eu uso a 6. Conforme eu falei para vocês, é uma preferência minha de deixar o ponto um pouco mais fofinho, por essa razão. Eu acho que deixa a peça um pouquinho mais fluida. Um par de agulhas número 6. Eu uso também marcadores. Pode usar esse daqui ou pode fazer a marcação com lãzinha também. Eu prefiro até fazer a marcação com lã, mas se você prefere esses marcadores, pode ser. A nossa inestimável agulha de tapeceiro, né? Uma agulha que a gente usa para todos os trabalhos, para esconder fiozinhos, para costurar essa peça, né? Então essa peça ela é costurada tanto aqui no dedão quanto aqui na lateral, né? Costurada nesses dois lados. Então a agulha de tapeceiro é bastante usada. Eu também uso uma agulha de crochê, até para, por exemplo, amarrar a lã, quando a gente finaliza uma parte da luva, a gente precisa amarrar a lã para poder continuar o trabalho. Então, uso uma agulha de crochê para puxar o fio, enfim, para fazer um trabalho que eu acredito que fica melhor. Então, é isso. Então, são esses materiais que a gente usa para fazer a nossa luvinha. E a gente começa a nossa luva. Então, a gente começa a nossa luva fazendo 24 pontos na agulha. Vamos colocar aqui
24 pontos. Os pontos que a gente coloca aqui na agulha sempre precisam ser números pares, para que eu possa fazer o dedo, né, que é esse dedo aqui da luva. Então, sempre números pares, para dar certo, né, a construção da luva, sempre números pares. Vamos fazer aqui 24 pontos. Gostaria de pedir para você, se ainda não for inscrito no canal, que se inscreva. Isso ajuda no crescimento do canal, na divulgação para mais pessoas, né? Se você quer dar alguma sugestão, fazer um elogio, fazer uma crítica, enfim, também faça lá nos comentários. Se você puder, também curta o nosso trabalho. Então, essas 3 coisinhas aqui, se inscrever no canal, curtir, comentar, ajuda muito no crescimento do canal. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 pontos. Tá ok? Então, coloquei na agulha 24 pontos. Aqui a gente vai começar com uma carreira de barrado, né? Que a gente chama. O barrado é 1 ponto de tricô e 1 ponto meia. Um ponto tricô e 1 ponto meia. Se você ainda não conhece, nunca fez tricô, esses 2 pontos, ponto tricô, ponto meia, eles são os pontos básicos. Um ponto tricô e 1 ponto meia. Eu vou finalizar. Estamos finalizando a nossa segunda carreira de barradinho. Então, esse barradinho, ele é bem curtinho. Então, são 2 carreiras. Então, a primeira carreira nós enchemos a agulha. Primeiro, depois fizemos a primeira carreira de barradinho, sendo 1 ponto meia e 1 ponto tricô. E a terceira carreira, nós repetimos o barradinho, fazendo onde era ponto meia, fazendo ponto meia, onde era ponto tricô, fazendo ponto tricô. Fizemos 2 carreiras. Então, agora nós vamos começar uma carreira toda de ponto tricô, que vai ser o avesso da nossa luva. Então, esse aqui é o avesso da nossa luvinha. Toda ela feita em ponto tricô. Então, nós vamos fazer uma carreira assim. Aonde é tricô, vamos fazer só tricô, e aonde é meia, vamos fazer só meia. Se eu faço o tricô de um lado, do outro lado sai ponto meia, né? É assim que funciona aqui no nosso tricô. Então, esse lado eu fiz todo de ponto tricô, virando, eu vou ter ponto meia. Então, eu tenho ponto meia, eu vou fazer só ponto meia agora aqui nessa carreira toda de ponto meia. E nós vamos fazer assim toda a nossa carreira. Bem, retomando, então, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto meia, né? Então, aqui, vamos fazer 5 carreiras antes de ponto meia, antes de fazer o primeiro motivo, tá ok? Então, vocês vão repetindo aí. Aonde eu tenho tricô, eu faço tricô. Do outro lado que eu tenho meia, eu vou fazer meia. Até a gente fazer 5 carreiras, pra gente poder fazer o motivo. Retomamos, então, fizemos 5 carreiras, né? Vamos contar aqui por esse lado do direito da luva. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, nessa 6ª carreira, nós vamos fazer o motivo da nossa luvinha, né? Qual que é esse motivo? Esse daqui. Então, percebam que aonde tem meia, eu vou fazer uma carreira de tricô para fazer esse desenho, esse destaque aqui, tá? E aí, nós vamos fazer novamente mais 5 carreiras, sendo aonde tem meia, vamos fazer meia.
tá ok? Mais 5 carreiras e o segundo motivo. Então, essa é a ideia. Então, vamos aqui fazer. Então, a princípio, desse lado aqui seria meia, né? Que eu iria fazer para continuar o desenho. Mas nós vamos fazer tricô para fazer o motivo da nossa luvinha. Então, essa daqui é a nossa 6ª carreira. Depois de fazer o meio tricô, então, só confirmando, nós temos 5 carreiras de ponto meia. Então, após essas 5 carreiras, na 6ª a gente faz tricô. Então, vamos fazer aqui uma carreira toda de tricô. Então, esse daqui é o direito do nosso trabalho. Então, aonde a gente tem ponto meia, é o direito do trabalho. Só tô fazendo tricô aqui no direito do trabalho para fazer um motivo na nossa luvinha. Precisaria fazer? Não. Se você quisesse fazer tudo de ponto meia, faria. Não tem problema algum. Então, vou virar aqui do lado do avesso. Então, do lado do avesso eu tenho ponto tricô. Então, eu vou continuar com ponto tricô aqui desse lado. Então, eu vou continuar fazendo agora, aonde eu tenho o lado direito, eu vou fazer todo de meia, e aonde eu tenho o lado de dentro da peça, né, vamos dizer assim, o lado interno é só tricô. Então, eu venho fazendo esse movimento aqui. Então, agora é só uma repetição. Que repetição é esta? Aonde eu tenho tricô, eu vou fazer tricô. Aonde eu tenho meia, que é o lado direito, eu vou fazer meia. Tá? Então, aqui ficou o motivo que nós acabamos de fazer. E a primeira carreira em meia já aparecendo. Então, essa carreira, então, eu venho fazendo toda de ponto meia. Eu vou repetir assim por 5 carreiras. Onde é tricô, faço tricô. Onde é meia, faço meia. E já retomo com vocês aqui, tá bom? Bom, fizemos mais 5 carreiras em ponto meia. Então, desse lado direito, eu vou fazer o segundo motivo, que é no lado direito, onde tem ponto meia, eu vou fazer ponto tricô. Então, vou fazer todo de ponto tricô para fazer o segundo motivo da nossa luvinha. Bom, mais uma vez, eu tô começando a ensinar a vocês uma nova peça, fazendo uma peça infantil. Por quê? Eu acho mais fácil pela quantidade de pontos, pelo formato da peça, pela rapidez, então você fixa melhor. Esse é um julgamento meu. Depois a gente pode ampliar e fazer peças maiores para um adulto, onde vai uma quantidade maior de ponto, onde tem motivos diferentes da luva. Então, fizemos aqui o nosso segundo motivo. Deixa eu pegar a luvinha para vocês verem, né? O que é que nós já fizemos? Fizemos esse barradinho, fizemos 5 carreiras de meia, onde era meia, fizemos uma tricô. Fizemos mais 5 carreiras de meia, então, onde era meia, fizemos um tricô, que é o segundo motivo. Então, essa parte aqui, ó, é o punhinho, né? É o punho onde fica aqui a parte da luva. Então, agora nós vamos começar a construir essa parte da luva aqui, né? Então, aonde tem o detalhe para o dedo, né? Então, é essa parte que a gente vai fazer, vai começar. Então, antes de iniciar aqui o dedo, nós vamos fazer algumas carreiras de ponto meia para começar a fazer o motivo do dedão. Fizemos o nosso segundo motivo e mais 4 carreiras aqui desse lado direito de ponto meia, né? Então, nós vamos virar aqui, nessa 5ª carreira, que seria, para começar os aumentos, que seria a parte do nosso, a parte do dedão aqui da nossa luva.
Então, nessa luvinha, vocês podem perceber que ela tem essa parte reta, né? Então, nós vamos, nessa parte reta, sempre conservar a quantidade de pontos feitas inicialmente, e o aumento vai servir apenas para fazer o dedão. Vinha, né? Ficar com este movimento aqui de dedão, não ficar com o dedo paralisado. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos vir com um ponto tricô até o meio do trabalho, fazendo. Nosso trabalho tinha 24 pontos iniciais, o meio seria 12 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 pontos. Esse seria o meio. No meio do trabalho, nós vamos fazer o primeiro aumento, né? Tem várias formas de fazer aumento. Você pode utilizar a forma que você já está acostumada. A minha forma é essa. Eu passo a linha por daqui de trás, desse jeito. Seguro aqui e termino de fazer os 12 pontos. Esse aqui é o meu primeiro aumento. Vira o nosso trabalho é todo em meia, né? Lado direito da luva. Então, nós vamos fazendo ponto meia todinho. Então, os aumentos, eles vão acontecer, não sei se vocês perceberam, do lado de dentro da luva. Então, o lado de fora da luva, o lado direito, a gente só vai fazer os pontos normalmente. Aqui a gente chegou na parte que a gente fez o aumento, né? Então, eu faço normalmente um ponto meia nesse aumento e finalizo aqui. Venho continuando fazendo ponto meia normalmente. Eu mudei um pouco aqui o cenário para fazer as peças. Coloquei essa almofada aqui embaixo, conforme vocês podem ver, para abafar um pouco o som das agulhas batendo na bancada. De dentro da luva, então eu vou fazer o segundo aumento. Quando que ele ocorre? Eu faço os 12 pontos, normalmente, iniciais. Bom, fiz aqui 12 pontos. Nesse momento, eu vou fazer o nosso aumento. Aí, pego aquele ponto de aumento que nós já fizemos e faço mais um ponto de aumento. E aqui nós temos os 12 pontos. Você pode trabalhar com marcadores? Pode, conforme eu já falei para vocês, né? Poderia colocar marcadores, mas eu não faço dessa forma, não trabalho com marcadores porque me atrapalha na hora que eu vou fazer os pontos. Então, se você consegue trabalhar bem sem marcadores, apenas contando os pontos, faça isso. Para mim, eu acho que fica melhor, fácil de trabalhar se eu não colocar marcador nenhum. Como é que eu sei? Eu sei que tem 12 pontos desse lado, 12 pontos desse, e o aumento acontecer aqui no meio. Então, começamos com um aumento, aí na segunda carreira por dentro fizemos mais 2 aumentos, então ficamos com 3 pontos aqui dentro. Então, se a gente contar, a gente vai ter 27 pontos aqui. Eu tinha 24 inicial, mais 3, 27. Bom, isso que eu falo aqui para vocês nesse sentido, né? Então, eu tenho 12 pontos desse lado. Se eu quiser, posso colocar um marcador, trabalhar com marcador, se ficar melhor para você. Posso fazer um marcador com lã e também sinalizar, né, que eu tenho aqui, eu começo os aumentos. Olha, percebam que aqui é um aumento. Então, vou fazer o ponto meia normalmente, outro ponto meia, e aqui esse é o segundo aumento que nós fizemos, ó. Tá? Fizemos os aumentos do meio, então aqui a gente tem que ter 12, 10, 12. Então, é essa referência que eu vou tendo no trabalho. Como criança tem os dedinhos menorzinhos, né? Não são grandes como os adultos, eu faço mais aumentos de forma que você consiga a largura mais rápido, sem fazer várias carreiras. Porque aí dessa forma você não precisa criar um dedinho muito longo. Então, nesse próximo grupo de aumento, eu vou colocar mais aumentos do que os 2 que a gente vinha fazendo. Então, faço mais um aumento, depois de 12 pontos, né? Faço um aumento, ponto, mais um aumento, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Então, eu sei que eu vou fazer mais um ponto e mais um aumento. E aí, eu faço os 12 pontos normais. Então, na primeira carreira, nós fizemos um aumento, na segunda carreira, nós fizemos 2 aumentos, e agora, nessa terceira carreira, aqui pro lado de dentro, nós ficamos com, vamos contar aqui, ó, 2, 4, 6 pontos de aumentos, tá? Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, ó. Então, a gente tem 12 carreiras desse lado, você poderia colocar um marcador aqui para indicar, mais 12 carreiras desse lado, outro marcador aqui para indicar para vocês, tá? Então, você pode trabalhar desta forma. E aqui no meio, nós ficamos com 2, 4, 6, ok? Então, nós vamos fazer mais 2 aumentos na próxima carreira, para ficar com um total de 8 pontos aqui. E a gente já vai começar a desenhar o dedão da nossa luva. Então, essa carreira de fora, a gente vem toda ela com ponto meia. Agora, a gente começa a fazer o ponto meia dos aumentos, né? Então, esse é o primeiro aumento. Lembrando que a gente ficou com 6 pontos aqui, na parte do dedão. A gente tem que alcançar 8 pontos. Então, vamos fazer mais um grupo de aumento na próxima carreira. E a gente continua fazendo ponto meia até terminar essa carreira. Chegamos ao final da carreira, vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer mais um grupo de aumentos aqui. De que jeito? Vamos fazer 12 pontos de tricô. Bem, aqui nós chegamos a uma parte importante da luva, do seguinte, deixa eu trazer mais perto aqui para vocês, aqui é o nosso aumento, né? Então, nós temos 12 pontos desse lado, 12 pontos desse. Então, nós vamos vir com ponto meia, né? Até 11, 12. Então, são os 12 pontos correntes normais, né? Agora, mais os pontos de aumento. Vamos fazê-los aqui. Então, nós temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de aumento. Aqui nós vamos deixar os 12 pontos correntes, né, no restante da agulha. Mais espaço aqui. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, 12. Nesse ponto nós vamos voltar aqui e vamos começar a fazer o ponto barrado do dedinho. Deixa eu mostrar na luva para vocês aqui, ó. Então, nós vamos começar a fazer esse barrado aqui, ó, do nosso dedinho. Então, já fizemos o aumento, agora vamos começar o barradinho. O barradinho a gente faz um ponto meia, um ponto tricô. Vamos começar aqui com tricô. Vamos fazer um ponto tricô, um ponto meia. Um ponto tricô, um ponto meia. Nesse outro ponto, vamos ficar com 12, vamos lá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Os 8 pontos do barradinho, que é esse daqui, que é do dedão. 2, 4, 6, 8, ok? Aqui a gente volta. Se vocês quiserem colocar esses pontos numa agulha separada, se for atrapalhar vocês na hora de fazer, pode colocar, não tem problema, né? Coloca numa agulha separada, depois volta de novo aqui. Ou prende com alfinete, ou pode deixar aqui na agulha, não tem problema não. Porque a gente vai trabalhar agora só com esses pontos aqui, ó. Então, já fizemos a primeira carreira de barradinho, vamos fazer a segunda carreira de barrado, que é um ponto tricô, um meia. Chegou aqui, fiz os 8 pontos, agora dá pra gente ver melhor, quer ver? Então, aqui, ó, aqui são os 8 pontos do dedão, né? Deixa se tá bem pra vocês verem aqui. Então, temos aqui os 8 pontos do dedão. Aqui a gente volta. E vamos fazer a terceira carreira do barradinho. Percebendo? A gente tá tricotando só a parte que é
dos aumentos do dedão. As outras duas partes estão aqui na agulha, mas elas não estão sendo mexidas. Finalizamos a terceira carreira, vamos para a quarta carreira. Agora a gente vai arrematar esses pontos. Eu faço desta forma aqui, né? Então tem outras formas de arremate, mas esta é a forma com que eu aprendi. Então, vou pegar 2 pontos juntos, faço um ponto tricô e ponho ele na agulha novamente. Pego 2 pontos juntos, então eu vou arrematando ponto a ponto aqui, tomando cuidado de não apertar muito, mas também não deixar muito largo aqui, para ficando um arremate satisfatório. Pego 2 pontos juntos, faço um tricô e volto o ponto de novo para agulha. E assim nós vamos fazer pelos 8 pontos, até finalizar. Desse lado, então, a gente tá arrematando pelo avesso, aí do outro lado fica um arremate, opa, estamos arrematando pelo avesso, então do outro lado fica um arremate direitinho, né? Puxadinho aqui para ficar certinho. Vamos arrematar mais 2 pontos, finalizando os 2 últimos pontos, né, daqueles pontos aumentados. Finalizo, eu fico com um ponto na agulha. E aqui a gente vai cortar a nossa linha, deixamos um bom pedaço, porque essa lã também já vai ser utilizada para costurar. Aqui a gente finaliza com um nozinho, ok? Terminamos. Então, vocês lembram que nós fizemos ponto meia, né? Desse lado aqui, nós fizemos o ponto meia e começamos a arrematar os pontos do dedão, né? Então, falta terminar essa carreira aqui de ponto meia. Nós deixamos ela de lado para fazer a continuidade só do dedão. Então, nós vamos amarrar a nossa lã. Então, eu uso minha agulha de crochê apenas para isso, ó. Vou deixar um fiozinho um pouco maior aqui, depois eu escondo ele dentro do trabalho. Então, um nozinho. Aí, dessa forma, continuo normalmente ponto meia até finalizar. Então, aqui nós ficamos com os 12 pontos. Finalizamos. Vamos virar. E agora, nós vamos começar o barradinho. Então, nós fizemos, terminamos aqui o dedão, depois a gente vai costurar para ficar dessa forma. E a gente vai começar esse barradinho, ok? Vamos começar com o ponto de dentro. Então, vamos fazer aqui o mesmo barrado que nós fizemos aqui no dedão, né? Para ficar com o mesmo motivo, a gente vai fazer aqui na ponta dos dedos, que seria essa parte aqui do finalzinho dos dedos. A gente começa vamos fazendo isso, um tricô e um meia, até chegar ali no meio, né? Que são as partes que ficaram divididas da nossa luva. Fazendo um tricô e um meia e um meia. Um meia e agora seria um tricô. Nós vamos pegar aqui e vamos continuar normal. Fizemos um tricô, agora vamos fazer um meia. Desta forma, a gente uniu as duas partes novamente e vamos fazendo aqui uma a uma o nosso barradinho. Agora, é uma série de carreiras repetitivas, ou seja, nós vamos fazer várias carreiras do barradinho, um tricô e um meia. Então, vamos virando o trabalho, onde tem ponto em tricô, você faz tricô, onde tem ponto em meia, você vai fazendo meia. É uma repetição que a gente vai fazendo, ó, viramos, tal, ó, já unimos agora a nossa luva, né? Já unimos, então, vamos fazer agora, onde tem tricô, fazemos tricô, onde tem meia, fazemos meia. Aqui, ó, terminamos, né, o primeiro ponto é o ponto tricô, temos o meia, vamos fazer um meia. Temos um tricô, vamos fazer o quê, gente? Então, vamos fazendo isso. Nós vamos repetir isso daí por 8 carreiras e eu já volto com vocês aqui para finalizar a nossa luva. Finalizamos o nosso barradinho, então agora a gente vai arrematar para finalizar as carreiras. Arrematando, então pegamos 2 pontos juntos, damos um para a agulha. Pegamos os 2 pontos juntos, fazemos um tricô e voltamos ele para a agulha. E assim a gente vai finalizando toda a carreira, pegando 2 pontos juntos, fazendo um tricô e voltando ele para a carreira novamente, para a agulha, né? Novamente. E a gente termina finalizando arrematando todo
essa carreira dessa forma. Finalizando, arrematando, a gente corta um fio mais ou menos grande, já falei para vocês, né? Então o fio ele deve ser suficiente para você costurar. Eu deixo mais ou menos 2 vezes o tamanho do meu trabalho. Até prefiro que sobre fio para eu esconder do que faltar fio. Então aqui a gente vai costurar a nossa luvinha. Sempre eu começo costurando. Aqui é dedinho, ó. Então aqui a gente vai costurar com a nossa agulha de tapeceiro. Então, utilizando a nossa agulha de tapeceiro, a gente vai costurar esse dedinho. De que forma? Pegando aqui os pontinhos internos, com todo cuidado, passando a agulha de um lado para o outro. Eu vou fazendo desta forma. Dando aqui, agora eu pego o próximo e aqui a gente vai costurando desse jeitinho. Sempre pego um ponto anterior e volto naquele ponto onde saiu a lã. Pego o outro ponto aqui posterior e volto naquele ponto onde saiu a lã. Esse foi a maneira que eu deixar um barbante um pouquinho maiorzinho, porque se você notar que ficou algum ponto mais largo, aí você dá um pontinho nele aqui, como eu vou fazer nesse daqui agora. Arrematar ou na hora de colocar a lã, enfim, com um ponto mais larguinho aqui. Acontece, né, gente? É um trabalho manual, a gente, pelo lado de dentro, a gente faz a costurinha mais discreta, fechando mais aí os pontos sem repuxar muito, um nozinho com uma lã que estava anteriormente, mais firme. Podemos arrematar aqui, e aí ficou costurado o nosso dedinho. Agora sim, a gente não tem problema, né? Não vou enfiar meu dedo aqui porque é uma luvinha para criança, bem costuradinho. Agora a gente vai costurar essa outra parte aqui que é de fora. Vamos começar aqui, mais por cima, e a gente começa costurando bem direitinho, a linha certinho. Procura alinhar, olha, tá vendo os motivos da nossa luvinha? Eles têm que ficar bem aqui, ó. Se você quiser, para ficar bem alinhadinho na hora que você tá costurando, um marcador e prender aqui, ó, para garantir que esse ponto vai ficar direitinho. Então, você prende aqui, não tem jeito dele se desalinhar. Ele fica aqui mais ou menos certinho, tá? Você tem com essa referência. E aí, a mesma coisa, né, gente? Você vem costurando, sempre buscando um ponto do lado de lá. Então eu faço desta forma de lá e venho aqui no anterior, ó. Aí vou, avanço mais um ponto e volto naquele mesmo ponto onde eu passei, ó. Aqui avanço um e volto nesse anterior. E assim a gente vai garantindo que a luva vai ficando bem costurada. Volto aqui, essa costura vai ficar no canto da mão. De vez em quando a gente dá uma conferida, ver se tá fechando direitinho, ó. Passa o dedo por dentro, você verifica se está ficando bem costurado. Então, você vem vindo aqui, que você vai se certificando, né, de não estar desalinhado a sua luva, para quando você vira ela para o lado direito, os desenhos deem uma continuidade. Aqui desse lado, deixa eu tirar o meu marcador. Também eu confiro que tem 2 conjuntos de motivos, né? Então esse é o outro conjunto. Então vamos segurar aqui firme para ele não desalinhar quando a gente estiver costurando. E aí a gente vem pegando um ponto do lado de lá e volta aqui no mesmo. Bom, esse é o fiozinho que nós começamos o trabalho, né? Dou um nozinho aqui dessa forma, prendo, né? Verifico se tá tudo costuradinho e eu escondo esse barbante, essa lã, que na própria costura eu já escondo onde é o outro barbante, a outra lã. Vamos esconder a outra lã da mesma forma. Escondendo aqui por dentro dessa costura, você garante que ele não saia do lado direito do seu. Finalizando, a gente vira nossa luvinha, a mesma coisa do dedo aqui da luvinha. A nossa luvinha menor, eu não vou pôr na minha mão, mas é dessa forma, né, com o dedo do lado de cá. Ou você usa nessa mão aqui, tanto faz, os dois lados são iguais. Esse aqui é a costura que nós fizemos, ou dessa forma aqui. Como é um número par de pontos, a gente sempre vai terminar aqui de forma que depois na costura não apareça tanto, né? A gente garante que os motivos dêem uma continuidade direitinho. Agradeço bastante se você chegou até o final desse vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o nosso trabalho, que isso ajuda bastante no crescimento.